Bom dia, pessoal. Quero desejar a vocês aí uma excelente semana. Vamos iniciar mais uma aula falando aí um pouco mais sobre as funções do administrador ou as funções administrativas. Sobre o conteúdo que nós estudamos na semana passada, alguma dúvida? Bom dia, Prisciane. Bom dia, professor. Seja bem-vinda. Muito obrigado. Alguma dúvida pessoal a respeito do conteúdo que nós estudamos? Vocês leram aí as suas apostilas, né? Se surgiu alguma dúvida, pode perguntar. A gente está aqui à disposição de vocês para poder responder todas as suas dúvidas. Então vamos lá, vamos dar início, né? Mais uma aula, falando um pouco mais aqui sobre as funções do administrador. Hoje nós vamos aprender um pouquinho mais sobre elas. Vocês estão conseguindo visualizar a página aí? Tá tudo tranquilo? Sim. Ótimo. Sim. Bom, auxiliar administrativo e alguns campos aqui. Hoje nós vamos falar de mais alguns campos, né, de atuação aí da administração ou da área administrativa. Dentro dos roteiros, né, administrativos ou funções administrativas, aí nós temos aqui o campo de atuação do administrador é bastante amplo. Ele deve planejar, organizar, dirigir e controlar as atividades de empresas, quer sejam públicas ou privadas, e traçar estratégias e métodos de trabalho em diversas áreas: agroindustrial, escolar, financeira, hospitalar, rural e etc. Nas situações de crise, possui importante papel quanto a definir onde será investido o dinheiro e de que forma será equilibrada as finanças e a produção da empresa. Essas funções, né, administrativas, elas são tão importantes para toda e qualquer empresa. A gente for analisar, a função do administrador, ela está em todas as áreas da sua vida, todas as áreas da sua vida. Se você for a um hospital, lá tem que ter uma pessoa na parte administrativa. Se você for ao supermercado, vai ter pessoas da parte administrativa. Se você for a uma funerária, vai ter pessoas na parte administrativa. Se você for a uma biblioteca, tem pessoas na parte administrativa. Se você for a uma grande empresa de qualquer tipo de produto, nós teremos várias pessoas nas áreas administrativas. Então é uma área muito ampla, né? É uma área aí que atinge, né, vários setores de várias empresas, e vocês estão aí no caminho certo. Vocês estão fazendo um curso que vai te proporcionar a oportunidade de trabalhar em diversos lugares. E quando a gente fala dessas funções, né, administrativas, dentro das funções administrativas, nós temos como pilar, né, nós até falamos isso para vocês aqui na aula passada: planejar, dirigir e controlar as atividades. Então são os pilares aqui. Bom dia aí ao pessoal que entraram recentemente, gente. Quando eu saio do slide é porque eu tenho que vir aqui até a tela
né, do Google Meet para poder aceitar os novos alunos que estão entrando. Por isso que às vezes eu dou uma pausa, aí eu saio do slide, depois eu volto novamente. Vamos voltar aqui à nossa apresentação. Então, dentro dos campos aqui da administração, ou das áreas administrativas, a gente tem, né, todos os lugares, precisa-se de pessoas para trabalhar nessa área administrativa. Até citamos, né, a questão aqui do agroindustrial, escolar, financeira, hospitalar, rural e etc. Então, todas as áreas nós precisamos de pessoas nessa área administrativa, seja para lançar notas, fazer pagamentos, organizar documentos, arquivar documentos, né? Então, essa área é uma área muito desejada por muitas empresas. Então, quem tem a habilidade de trabalhar em área administrativa, dificilmente ele vai ficar desempregado. Então, nós estamos aqui passando para vocês um pouco do conhecimento dessa área para que vocês possam desenvolver essas habilidades, para que vocês possam aí ter sucesso nessa área administrativa. Então, planejar, organizar, dirigir e controlar. Nós falamos sobre essas funções, nós citamos aí alguns exemplos na aula passada. Nós vamos continuar falando em cima desse pilar, que é planejar, organizar, dirigir e controlar. Porque esse pilar ele está em todas as áreas, em todas as definições, em todas as partes administrativas. Não tem como falar de recursos humanos se eu não falar de planejar, organizar, dirigir e controlar. Não tem como eu falar de logística se eu não falar, né, do pilar, que é planejar, organizar, dirigir e controlar. Não tem como eu falar de áreas de inspeção se eu também não falar de planejar, organizar, dirigir e controlar. Então vamos, dentro desse pilar, vamos trabalhar aqui algumas funções dessa área administrativa. Vamos estar falando aqui, fazendo uma breve introdução, e aí depois a gente vai estar falando nas próximas aulas de todos esses temas. Administração em seleção de pessoal na área de recursos humanos. Acredito eu que boa parte dos que estão aqui já passaram por uma seleção de pessoal. Você teve que passar por um processo seletivo para você entrar em uma determinada empresa. Então, quando uma empresa ela tem uma vaga em aberto, ela precisa fazer a contratação de um funcionário, ela vai fazer o quê? Uma seleção. Nós vamos divulgar que nós temos uma vaga, digamos que eu, empresa, né, eu vou divulgar que eu tenho aqui uma vaga em aberto. Aí a gente vai coletar os currículos. Por que é tão importante vocês fazerem cursos de qualificação profissional? Pensem comigo, né? A empresa vai fazer uma seleção de pessoal para uma área administrativa. E aí ela começa a pegar os currículos. E várias pessoas vão enviar currículos para essa empresa. A pessoa que vai fazer essa seleção, ele vai começar a analisar cada currículo. A pessoa nunca te viu, não te conhece, não sabe quem você é, mas ela conhece o seu currículo. E ela começa a analisar cada currículo e ela vai fazer uma seleção dos melhores. Por isso que é tão importante vocês terem cursos de qualificação profissional. Imagine que você tem 10 cursos de qualificação profissional e o seu concorrente tem só 2. Automaticamente você tem mais chances de conseguir essa vaga do que ele. Então, só lembrando que não está aqui, não, digamos assim, que não é só isso. Não é só nem essas qualificações profissionais. Mas inicia com isso, o processo seletivo. Então, todo o processo seletivo ele inicia, né, primeiramente através dos currículos. Então, a gente vai analisar, fazer uma análise de cada currículo para saber qual os currículos nós vamos escolher. Escolhemos 10 currículos, os melhores. Agora nós vamos chamar essas pessoas para uma entrevista. Essa entrevista também ela é muito importante, né? Tem pessoas
que tem o hábito de mentir, de não gosta de falar a verdade. E isso é um problema sério, porque muitas pessoas são reprovadas quando vão fazer o processo seletivo porque mentem. O profissional da área de seleção, principalmente a pessoa que faz essa entrevista, ele procura saber se você fala a verdade ou não. É, primeiro ela começa perguntando, né, de onde que você veio, de onde que você é. Isso quando você está passando por um processo seletivo onde há profissionais que realmente estão preocupados com o crescimento da empresa, com o sucesso da empresa. Né? Tem lugares que eles não vão, né, ter esse tipo de profissional que tem essa preocupação de fazer esse processo seletivo com um pouco de critério. Critérios técnicos, é lógico, nada de ideologias, de critérios técnicos. Por exemplo, se uma pessoa chega lá, aí eu faço uma pergunta: de onde que você veio? Ah, eu vim lá do Nordeste. Você veio para trabalhar, o que que você fazia antes? Ah, eu trabalhava lá, só no campo, trabalhava com enxada, enxadão e tal. Aí de repente o cara faz outra pergunta para ele: quantos anos faz que você mora aqui? Ah, tem 10 anos. Puxa, se o cara diz na pesquisa lá, quando a gente está conversando com ele no início, que ele acabava de chegar do Nordeste. Agora ele diz que tem 10 anos que mora na cidade. Quer dizer, ele mentiu no início e mentiu no final. E isso é um problema sério, porque se eu preciso de informações precisas para eu poder contratar um profissional, eu quero saber se o profissional ele tem condição de assumir aquela vaga, né? A empresa não tem interesse em saber da vida pessoal de ninguém. Isso aí, a cada um tem sua vida pessoal, né, sua vida, sua forma de agir e de viver. Porém, a empresa quer saber um pouco de você para ela saber se você realmente tem condição de assumir aquela vaga e se realmente você vai conseguir desenvolver a sua função dentro daquela vaga. Aí, se a pessoa não consegue atender essa necessidade aqui nos critérios técnicos de aplicação de seleção, ele não vai passar nessa entrevista. Então, como eu disse a vocês, primeiro vocês precisam se qualificar. Segundo, eu sempre digo que a verdade, principalmente quando você vai fazer uma entrevista de emprego, a verdade ela é crucial. Porque se você, em pontos, às vezes tem pessoas que falam assim, não, eu vou falar uma mentirinha lá para poder valorizar meu currículo. Eu vou falar que eu sei fazer o serviço, eu vou falar que eu já tenho experiência, porque aí vai valorizar meu currículo e eu vou ser contratado. E aí a pessoa mente, ele fala que já sabe, ele fala que tem conhecimento, ele fala que trabalhou na área, e aí, digamos, né, que a empresa contrata essa pessoa, e aí coloca ela para desenvolver a função, e ela não consegue. Aí o cara vai questionar com a pessoa que fez lá o processo de seleção dessa pessoa. Quer dizer, mas como que você me manda uma pessoa que não sabe fazer a função se aqui a gente pediu uma pessoa que já sabia fazer, que já sabia desenvolver? Então é muito sério essa questão. Se eu sei fazer, eu posso dizer que sei fazer. Agora, se eu não sei fazer, eu até posso dizer que eu não sei, mas que eu posso aprender, se me derem uma oportunidade. Então é bem mais bonito você falar que não sabe fazer, mas gostaria de aprender caso tivesse oportunidade, do que você disser que sabe fazer e na hora de realmente fazer, desenvolver a função, você não vai conseguir. Né? Aí vai ficar muito feio para você, vai ficar ruim para a pessoa que te contratou, porque aí ela vai ter que te treinar, sendo que ela estava precisando de uma pessoa já pronta, né? A sua credibilidade não vai ser a mesma dentro da empresa. De repente você tem um interesse em fazer um plano de carreira dentro dessa empresa, você já vai ter aquela mancha ali inicialmente, né? As pessoas já não vão te olhar com bons olhos. Então é importante, né, que sempre quando você for passar por um processo de seleção, que você fale a verdade. E se você for fazer também, de repente você está trabalhando numa área onde você vai escolher as pessoas, né, onde você vai escolher os currículos, onde você
vai conversar com as pessoas e você vai ter que tomar a decisão. Agora imagina você trabalhando nessa área, né? Agora eu vou te colocar do outro lado da mesa, porque antes você estava de lá como uma pessoa que veio para fazer ali a entrevista. Agora você é o entrevistador e digamos que você vai fazer uma análise técnica. Né? Toda pessoa que vai fazer esse trabalho, esse processo de seleção de pessoal, ele precisa sempre olhar, né, para o conhecimento técnico, análises técnicas. Eu não posso olhar para uma pessoa, né, tem gente que fala assim, ah, meu santo não bateu com o santo dele. Existe aí esse ditado popular. E aí eu falo, não vou selecionar essa pessoa porque meu santo não foi com o santo dele. Gente, quando a gente vai fazer um processo de seleção de pessoal, a gente não deve olhar para esse lado. A gente tem que olhar para critérios técnicos. Então, se a pessoa tem uma qualificação técnica, se ela é uma pessoa que tem o perfil do profissional que eu estou procurando, independente dela ser bonita, feia, alta, baixa, independente de qualquer coisa, eu não posso olhar para isso. Né? Eu tenho que ter um olhar técnico, porque eu preciso de uma pessoa que vai atender a necessidade da minha empresa, independente de quem seja essa pessoa. Ela só precisa ser um profissional, só isso que ela precisa ser. Então a gente tem que ter esse olhar, né, esse olhar técnico. A gente não pode olhar, né, já com o olhar de avaliação estética. Não é isso. Né? Vocês têm sempre que pensar que essa pessoa que está ali procurando um emprego, ela tem família, ela tem filhos e ela não está ali porque muitas vezes porque ela quer, ela está ali porque ela precisa. Então a gente tem que ter esse sentimento. Não, essa pessoa está aqui porque ela precisa. Será que ela tem o currículo bom? Ela tem aqui o perfil do profissional que eu estou procurando? Não, se ela tiver, tranquilo para mim. Então, por isso é que eu sempre falo para vocês, se qualifique, né? Procure estudar, procure fazer cursos, esses cursinhos que nós fazemos aqui no Cotec, cursos de qualificação profissional, cursos de capacitação profissional. Nós temos um aluno aqui, que é a Ana, comigo a Ana já fez, se eu não me engano, 8 cursos de capacitação profissional. Então, é muito importante vocês fazerem esses cursos. Vocês vão fazendo, vocês vão se profissionalizando. O currículo de vocês vão ficando melhor. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Algum comentário? Alguma experiência que vocês gostariam de compartilhar a respeito de seleção de pessoal? Bom, então, administração e seleção de pessoal na área de recursos humanos é a aplicação de um conjunto de conhecimentos e técnicas administrativas especializados no gerenciamento das relações das pessoas com organizações, com o objetivo de atingir os objetivos organizacionais, bem como proporcionar a satisfação e a realização das pessoas envolvidas. Ou seja, não adianta eu contratar, por exemplo, um profissional que não tem nenhum currículo ou um perfil para atuar na área técnica que está sendo ali almejada, né, que está em aberto. Você contrata uma pessoa que não tem especificação, especialização, conhecimento na área, infelizmente a gente não vai ter uma boa harmonia no setor de trabalho. Então, existe oportunidades? Sim, existe oportunidades. Tem empresas, quando ela vai contratar as pessoas, ela não gosta de pegar profissional que já tenha conhecimento, ela gosta de ensinar. Eles falam que tem alguns empreendedores, alguns empresários que diz que pessoas que têm conhecimento têm muitos vícios de empresas anteriores. Então, muitas empresas não gostam, mas isso não é uma regra geral. Na maioria das empresas, digamos que 80% das empresas já querem profissionais prontos, profissionais que já sabem fazer. Mas existe aí 20% das empresas que ainda gostam de profissionais para poder ensinar, para poder conduzir e ensinar da forma que
a empresa, conforme a cultura da empresa, né? Aí nós temos a organização de sistemas e métodos. Lidar com um conjunto de técnicas que tem como objetivo principal aperfeiçoar o funcionamento das organizações. A função de organização e métodos é reconhecida pela sigla OIM e OSM, Organizações de Sistemas e Métodos. Aí nós vamos falar um pouquinho aqui dessa organização de sistemas e métodos. Para Oliveira 2005, a responsabilidade básica da área de sistemas, organizações e métodos é a de executar as atividades de levantamento, análise, elaboração e implementação de sistemas administrativos da empresa. O objetivo é de criar ou aprimorar métodos de trabalho, agilizar a execução das atividades, eliminar atividades em duplicidade, padronizar, melhorar o controle e fazer o gerenciamento dos processos e solucionar problemas também chamados de patologias organizacionais. Então, quando a gente fala dessa organização de sistemas e métodos, existem algumas atividades duplicadas, existem alguns gargalos dentro das empresas que precisam ser solucionados, precisam ser resolvidos. Por exemplo, se uma empresa ela não tem uma boa organização com documentação, isso é um problema sério, a gente precisa organizar isso daí, porque um documento ele pode gerar uma multa muito grande para uma empresa, a falta de um documento. Então, se os documentos estão organizados, a gente tem facilidade de apresentar os documentos se porventura vier uma auditoria na empresa, se porventura vier uma fiscalização na empresa. A gente tem toda a documentação organizada. Agora, se a empresa ela não tem essa documentação organizada, ela precisa se organizar. Não só na questão de documentos, mas estoque, né? Digamos que a empresa tem um estoque lá todo desorganizado, todo bagunçado. A pessoa não sabe quanto de mercadoria que ele tem no estoque dele, ele não sabe quando que essas mercadorias irão vencer. E quantas vezes a gente vai ao supermercado, há alguns supermercados que você compra a mercadoria está vencida, né? Hoje nós já temos aí uma fiscalização um pouco mais acirrada, principalmente nas cidades maiores, mas nas cidades menores ainda há muito isso, né? As pessoas não terem essa organização e vencer documento na prateleira, vencer mercadoria na prateleira, melhor dizendo, desculpa. Então, precisa-se de uma organização. Se eu tenho uma boa organização de sistemas e métodos dentro da empresa, eu vou evitar esse tipo de problemas, né? Aí o cliente compra aquela mercadoria, quando ele chega em casa, ele vê que está vencido, ele volta no mercado, aí ele vai reclamar e às vezes a gente até perde aquele cliente. Então a gente tem que reorganizar. Eu só estou citando esse tempo, ou só estou citando aqui a questão do supermercado para fazer assim, para ficar mais fácil o entendimento de vocês. Porque dentro das organizações, quando a gente fala dessa organização de sistemas e métodos, ela está mais voltada para documentos. Aí tem o orçamento empresarial. Eu estou falando aqui um pouco assim, mais uma introdução de cada tema, e depois a gente vai falar um pouquinho desses temas aí ao longo dessa semana. Nós vamos estar falando um pouco mais desses temas. A gente vai estar abordando um pouco mais desses temas porque são todos muito importantes. O orçamento empresarial. Toda empresa ela precisa ter o orçamento empresarial. Mas o que é esse orçamento empresarial, professor? Bom, vamos analisar, vamos trazer para a nossa vida pessoal, né, o que é o orçamento. Se eu, como pessoa física, né, eu preciso organizar as minhas finanças e a minha vida futura. Você já parou para pensar o que você vai fazer durante todo esse ano? Você já parou para pensar quais são os investimentos que você quer fazer esse ano?
onde você deseja investir o seu dinheiro esse ano? Então, às vezes as pessoas não pensam nisso, né? Eu posso dizer que eu acredito que talvez aqui na sala tem às vezes algum que pensa, mas na maioria das vezes as pessoas não pensam isso. O que eu vou fazer durante esse ano? Fazer uma programação ou um orçamento do que eu vou fazer esse ano. A empresa, ela precisa fazer um orçamento empresarial. Esse orçamento é tudo que ela pretende fazer ao longo de um ano, ou seja, é uma projeção do que ela deseja fazer, né, dos objetivos que ela deseja alcançar durante um ano, durante 6 meses, durante 3 meses, depende do tamanho da empresa. Empresas grandes como Petrobras, por exemplo, é feito trimestralmente, mas existem outras empresas que fazem semestralmente e outras anualmente. As empresas menores, né, que o fluxo de mercadoria que entra e sai é menor, elas conseguem fazer isso durante o ano. Então eu faço aqui uma programação daquilo que eu quero, né, para o ano todo. Quanto eu vou ganhar? Os dados, geralmente eu uso os dados do mês do ano anterior. No ano anterior nós conseguimos 1 milhão de faturamento. Então vamos fazer uma projeção de investimento de 1 milhão para o próximo ano, já que nós conseguimos 1 milhão no ano passado. E aí a gente começa a fazer uma distribuição desse valor em, em cada departamento da empresa, em cada área da empresa. Então eu vou distribuir esse 1 milhão em cada área da minha empresa. É investimento? É uma nova empresa? O que eu pretendo fazer com esse 1 milhão, né, daqui para frente? Então eu vou fazer uma projeção, eu vou fazer aqui um planejamento estratégico para o ano todo, para eu poder fazer os investimentos conforme o dinheiro vai entrando. E eu faço uma projeção também de vendas, né? Todo orçamento ele tem que ter primeiramente a projeção de venda. Quanto eu espero vender, né, durante todo o ano. Aí vocês vão dizer assim, puxa, esse professor está trazendo tanta coisa aqui, está confundindo minha cabeça. Bom, inicialmente você pode até pensar que é meio confuso, mas se um dia você for trabalhar, né, em uma empresa maior, uma empresa que tem essas organizações, aí você vai lembrar, falar, não, meu professor falou sobre esse assunto lá na sala de aula. O professor falou sobre esse tema. Inclusive, nós temos aí os cursos de capacitação profissional de orçamento empresarial, até no curso de gestão de finanças. Depois, se vocês quiserem aprender um pouco mais sobre orçamento empresarial, aprender tudo, né, sobre orçamento empresarial, vocês podem fazer esse curso aí de capacitação profissional do orçamento empresarial. É dentro do curso de gestão financeira. Nós temos ele aí à disposição no Cotec. É a parte de um plano financeiro estratégico que compreende a previsão de receitas e despesas futuras para a administração de determinado exercício, período de tempo. Aplica-se tanto no setor governamental quanto ao privado, pessoa jurídica ou física. Como eu disse a vocês, né? Poucos de vocês talvez tenham esse pensamento de fazer essa projeção futura de receitas e despesas, ou seja, né, daquilo que eu ganho e daquilo que eu gasto. Mas isso é muito importante, a gente fazer uma análise. Eu ganho um salário mínimo por mês. Tá, esse ano o salário mínimo está R$ 1.200. Então, se eu ganho R$ 1.200 por mês, durante um ano eu vou ganhar quanto? 10 meses dá 12 mil. 13, 14.400 reais. Então eu vou ganhar 14.400 reais durante o ano de 2022. O que é que eu vou fazer com esses 14.400 reais? Aí eu já começo a planejar. Eu vou tirar desse valor é, 600 reais para fazer compra todos os meses. E o restante eu vou guardar em uma poupança para eu poder comprar uma moto. Ou eu vou guardar na poupança para eu poder tirar a minha carteira de habilitação.
Então você começa a fazer alguns planos futuros. E só lembrando que para para vocês terem sucesso financeiro, vocês precisam ter visão de futuro. Não adianta vocês ficarem presos só no presente ou no passado. Vocês têm que ter uma visão de futuro. O que vocês querem fazer para o futuro? O que você ganha? Você está satisfeita, feliz com o que você ganha ou você deseja melhorar? Se você deseja melhorar, é dentro da empresa que você trabalha ou na empresa que você trabalha você não vai ter oportunidade de melhorar, você vai ter que ir para outra empresa. Ou você vai montar um negócio próprio. O que você deseja fazer para melhorar a sua vida financeira? Ou o que você pretende fazer dentro de uma empresa para contribuir para que essa empresa fique mais rica, ganhe mais dinheiro? Ou você fica na condição de funcionário ou na condição de pessoa física para administrar suas finanças. Então, assim, é muito bom. É um assunto muito bom, né? Eu amo esse assunto quando fala de investimento, de ganhar dinheiro. Eu gosto muito desse negócio. Eu não sei se vocês gostam, mas eu acho bacana. Empresário é o sujeito de direito que exerce, é o sujeito de direito que exerce a empresa. Ou seja, aquele que exerce profissionalmente com habilidade uma atividade econômica, que busca gerar lucro, organiza, que articula os fatores de produção para produção ou circulação de bens ou serviços. Quem é o empresário? É aquele camarada, né, que com sua habilidade consegue ali desenvolver uma empresa, o que monta, o que cria uma empresa. Então ele é o cara que consegue ali desenvolver com facilidade, né, habilidade, né, de atividade econômica e que consegue articular e gerar lucros para uma determinada empresa. O empresário, eu posso dizer para vocês que nós estudamos um pouco aí atrás sobre o empreendedor. Então, o primeiro passo para ser um empresário é ser empreendedor. Depois que você é um bom empreendedor, você pode ser um empresário. Você pode criar o seu negócio. Você tem uma visão de um negócio que vai te trazer lucro, que vai te gerar lucro. Então, se você tem a visão de um negócio que pode gerar lucro e você consegue colocar isso em prática, você passa a ser o proprietário ou o dono da ideia, né? Você é o criador, você é o dono da ideia. Agora você está ganhando dinheiro com a sua ideia, porque você conseguiu colocar a sua ideia em prática e agora você está gerando, né, aí grandes lucros com a sua ideia. Mas para você fazer isso, você tem que ter essa habilidade econômica, que é saber lidar com a situação, de onde você, qual que vai ser a sua fonte de renda para iniciar esse negócio, qual que vai ser a sua fonte de renda para você dar continuidade nesse negócio, como que você vai administrar o que entra e o que sai. Então você é um camarada, uma pessoa, né, que tem essas ideias. Aí você é um empresário. E aí você fala, mas quem que pode ser empresário? Qualquer pessoa pode ser empresário. Qualquer um. Conheço muitas mulheres, né, que têm a habilidade de trabalhar com manicure e pedicure, com salão de beleza. E aí elas vão ali, montam a sua empresa, o seu negócio. São empresárias, né? Empresários nos ramos aí da beleza, temos muitas. Nós temos muitos empresários no ramo de gestão, de finanças, né? Nós temos aí consultorias na parte financeira também. Nós temos empresas de prestação de serviço, né? Que é aquelas empresas que fornecem os funcionários para desenvolver determinada função dentro de uma empresa. Tem as empresas de recursos humanos. Então tem várias formas de você se tornar um empresário, desde que você tenha aí a coragem de empreender.
né, de montar o seu negócio, você ter uma ideia, tirar essa ideia do papel, tirar essa ideia do sonho e trazer ela para a realidade, fazer ela gerar lucros para você. Administração de material logística é uma área também que eu tenho uma paixão muito grande, que é essa área da logística, e ela está crescendo muito, muito, muito no nosso país, principalmente aqui para o lado, né, do estado de Goiás, né? Nós, com essa ferrovia norte-sul aí, deu uma alavancada muito grande nessa parte logística aqui para o estado de Goiás e para o Brasil. Então essa parte de logística é uma parte que está crescendo muito, é uma parte que hoje está pagando muito bem, né, para os profissionais que têm facilidade de trabalhar na área de logística. É uma grande oportunidade. É uma especialidade da administração responsável por prover recursos e informações para a execução de todas as atividades de uma organização, desde a compra de matéria-prima até a entrega do produto lá no consumidor final. Então a logística, se você falar assim, professor, aonde que está a logística dentro de uma empresa? Do início ao final. Então quando eu compro a minha matéria-prima, né, ou quando eu compro as mercadorias, logística para trazer essa mercadoria até o meu comércio. Então eu tenho que usar da logística para fazer esse transporte. Aí a entrega desse produto no meu consumidor, logística de novo. Então, quando a gente fala da logística, ela está presente desde a matéria-prima até o consumidor final. Ela faz parte, né, desse processo de rastreabilidade de produto, onde o produto foi fabricado, qual é o lote, qual é a empresa, né, cidade, local. Tu entra aqui nessa parte logística. Sendo especialidade da administração que visa suprir recursos, eleva e envolve também as aplicações de conhecimentos de outras áreas, como engenharia, economia, contabilidade, estatística, marketing, tecnologia e recursos humanos. Como vocês podem observar, né, a logística ela tem um envolvimento direto com todas as áreas da empresa. Então, não vamos entrar muito, né, nesse tema. É um tema muito bom que vocês precisam saber que porventura podem vocês um dia trabalhar numa área de logística. Mas qual é a área de logística que eu poderia estar trabalhando como auxiliar administrativo? Você pode estar trabalhando na recepção de produtos, você pode estar trabalhando na exportação de produtos, faturamento, né, expedição de notas. Tudo isso você pode estar executando a sua função como auxiliar administrativo. Administração financeira. Essa é a melhor parte, né? É administrar as finanças da empresa. Trabalhar com a grana ou com o dinheiro da empresa. É muito bom, porém, né, nós temos que ter muita responsabilidade. Trabalhar com o nosso dinheiro é difícil. Imagina trabalhar com o dinheiro que é dos outros. A administração financeira é uma ferramenta, uma técnica utilizada para controlar a forma mais eficaz possível da forma mais eficaz possível no que se diz respeito à concessão de crédito para clientes, planejamento, análise, investimento e de meios viáveis para a obtenção de recursos para financiar operações e atividades da empresa, visando sempre desenvolvimento, evitando gastos desnecessários, desperdícios, observando os melhores caminhos para a condução financeira da empresa. Trabalhar nessa parte financeira é muito bom, exige muita responsabilidade. Por que exige muita responsabilidade? Porque nós temos que evitar gastos desnecessários, né? A gente tem que evitar desvios de verba da empresa. Nós temos que evitar que essa empresa fique gastando dinheiro com coisas que não trazem futuro para essa empresa. Ou seja, existem casos dentro de empresas de desperdícios, né,
Só vou citar um exemplo. Quem conhece ali, eu acho que vocês conhecem a usina que tem Boa Vista, ali em Quirinópolis. Ali tinha um funcionário que ele pegava caixas de parafuso e jogava fora. E aí, assim, um dia o supervisor viu ele fazendo aquilo, chamou ele e, consequentemente, mandou ele embora. Agora pensem comigo, o cara ia lá no setor, né, de almoxerifado, pegava a caixa de parafuso, usava 2 parafusos e jogava o resto no lixo. Ou seja, ele estava jogando o dinheiro da empresa fora. Ah, tem muitas formas, gente, de jogar o dinheiro da empresa fora. Tem pessoas que gostam de desperdício, né? Aí ele acha assim que a empresa tem muito dinheiro, a empresa ganha muito dinheiro, então ele pode, né, desperdiçar. Tem funcionários que entram no banheiro da empresa, liga a torneira e deixa ligado e vai embora. Ah, isso aí. Entenderam? É desperdício. A pessoa entra no banheiro, usa o banheiro, liga a luz e vai embora e deixa a luz ligada. Desperdício de dinheiro. E isso acontece muitas vezes até na nossa própria casa. A gente vai no ambiente da casa, liga uma luz e vai embora e deixa a luz ligada. A gente está jogando o nosso dinheiro fora. Porque se a luz está ligada, está consumindo energia. A energia que eu vou ter que pagar no final do mês. Se eu deixo uma torneira ligada, a água, eu estou desperdiçando a água que eu vou ter que pagar no final do mês. Se eu gasto uma quantidade de produto, por exemplo, para fazer a limpeza do piso, uma quantidade maior de produto que eu deveria usar, eu estou jogando dinheiro fora. Se eu quebro uma máquina por uma irresponsabilidade minha, estou jogando dinheiro da empresa fora. Então, por isso que existe controle de gastos. Né? Tem que ter controle de gastos. Toda empresa grande ela tem controle de gastos. As empresas pequenas também têm. Mas geralmente não é tão organizado quanto as maiores. Então a gente tem um controle de gastos. Olha, cada setor ele tem um direito a tantos reais por mês. Não pode passar. Por exemplo, cada setor vai ter direito a 10 mil reais por mês para poder fazer alguns investimentos ali no setor de trabalho. Investimentos necessários, justificáveis. Então, se chegou a 15 dias, a pessoa já gastou os 10 mil reais no setor, não tem mais dinheiro para ele. Para ele poder conseguir mais valores, ele tem que ter uma justificativa muito óbvia para isso. Então, isso é controle de gastos. Quando a gente fala dessa parte financeira, ela é muito séria mesmo. Eu costumo dizer que a pessoa, se ela não tem uma boa disciplina, e a gente sabe quando a gente tem e a gente não tem. Se ela não tem uma boa disciplina quanto a gasto de dinheiro, ela nem queira trabalhar nessas áreas, porque vai ter problema. Né? Porque é uma área onde você tem uma certa liberdade para fazer algumas movimentações financeiras, e se você fizer, né, alguma besteira, depois você vai pagar um preço muito alto. Eu conheço algumas pessoas aí, né, por exemplo, a pessoa contratava uma empresa, eu vou comprar produtos dessa empresa. Ah, vou comprar 10 mil par de botina da empresa. E aí a empresa B me vendia os 10 mil pares por 100 mil reais. E a empresa A me vendia os 10 mil pares por 200 mil reais. Porém, a empresa A ligou para mim e disse, olha, se você comprar de mim, depois eu te dou aí 10 mil reais aí por fora. Vai chegar lá na sua casa. Vou te dar 20 mil reais aí, vai chegar lá na sua casa. Né? E aí o cara caía na besteira de ir lá e fazer aquela compra. Ou seja, ele estava comprando um produto mais caro, tirando dinheiro da empresa, em contrapartida pegando por fora. E aí o que aconteceu? Ele conseguiu, era uma dupla, um trio, era uma dupla, não, era um trio que fazia isso, trabalhava na parte almoxerifada da empresa. Eles conseguiram fazer essa manobra durante um ano. Né? Depois de um ano, a empresa descobriu que eles estavam roubando da empresa. E aí mandaram eles embora. Eles tiveram que devolver boa parte do dinheiro, ou seja, tudo que eles tinham a empresa pegou, tudo que eles tinham, casa, imóvel, carro, a empresa pegou tudo
porque a empresa entrou com processo na justiça contra eles, com processo administrativo. Ou seja, o cara saiu de lá sem dinheiro, sem o. Ele foi mandado embora por justa causa, perdeu os seus direitos, sem direitos, nem a receber ali os seus processos de demissão. Então ele saiu sem dinheiro, sem direito e processado. Então, assim, valeu a pena pro cara? Será que valeu a pena ele fazer aquilo que ele fez? Porque ele perdeu tudo que ele tinha. Perdeu a credibilidade. O caráter da pessoa ficou manchado. Então não valeu a pena ele fazer aquilo. Então eu sempre gosto de contar essas histórias, né? Eu sempre gosto de falar sobre essas experiências que a gente viu outras pessoas passando. E eu conhecia os caras gente boa. Na época eu trabalhava na Pfizer e a Pfizer ela prestava um serviço para Perdigão e aí a gente sempre estava lá na parte lá de vacinação, da parte da Perdigão onde era expedida as vacinas, e a gente sempre via as pessoas lá, né, conversava com eles, a gente tinha ali uma conversa até boa com esses caras. E de repente os caras lá, né, sendo processados pela empresa, mandaram embora por justa causa e tendo que devolver dinheiro para a empresa porque estava roubando a empresa. Então a gente tem que ter muito cuidado, né? Tem que ter muito cuidado, porque senão a gente mancha a nossa honra, a nossa integridade, porque querendo ou não a empresa vai descobrir, né? Não tem nada que fica em oculto, porque a pessoa começa nós temos a gente diz assim que a gente tem, por exemplo, as empresas maiores, elas têm um departamento que faz a fiscalização. Aí digamos que a BRF hoje, a BRF ela tem 30 unidades esparramadas aí Brasil afora. E cada unidade tem ali um controle de gastos. E aí digamos que uma unidade ela está gastando mais. E essa mesma unidade, os produtos que ela está comprando está mais caros, 30 a 40% do que das outras unidades. Automaticamente já vou acender a luz, a luzinha de observação. Ó, essa empresa aqui está tendo mais gasto, os produtos que eles estão comprando estão mais caros, o que está acontecendo? Vamos fiscalizar, vamos fazer uma auditoria, vamos ver o que está acontecendo. E aí o camarada pensa que está fazendo tudo em oculto e ele não sabe que existe um planejamento estratégico financeiro para saber aonde está sendo gasto e aonde não está sendo gasto e como está sendo gasto todas as finanças da empresa. Bom, falamos um pouquinho aqui, né, de administração financeira. Por hoje, pessoal, é isso. Voltar aqui. Nós fizemos aqui uma breve introdução sobre o que a gente vai estar falando aí nos próximos dias. Meu computador travou. Vocês estão me ouvindo? Sim, professor. Ok. Alguma dúvida, pessoal, até aqui? Alguma observação, alguma experiência que vocês têm? Nenhuma dúvida. Ótimo. Às vezes vocês têm alguma experiência nessas áreas que a gente citou aqui, sobre o que a gente falou. Ah, professor, tem uma experiência, já ouvi falar, né? Podem compartilhar com a gente, é sempre muito bom ouvir vocês. Eu estou fazendo um print aqui da aula. Só um minutinho que a gente já vai. Deu certo. Vai encerrar então. Bom, pessoal, a aula de hoje é isso. Depois eu vou deixar para vocês lá no Class
à disposição de vocês essa aula de hoje. Ela foi gravada, vai estar à disposição de vocês lá. Quero desejar a vocês aí uma excelente semana. Qualquer dúvida, pessoal, pode entrar em contato comigo. Hoje nós fizemos uma breve introdução dos conteúdos que a gente vai falar ao longo dessa semana. E amanhã a gente vai estar discutindo esses temas, né? A gente vai estar discutindo eles mais esmiuçadamente e vai estar passando para vocês aí muitas informações importantes sobre os temas que nós abordamos hoje. Nós fizemos aí uma breve introdução dos temas e a gente vai discorrer eles aí durante a semana. Quero deixar aqui um abraço a todos vocês, tenham um excelente dia e uma excelente semana. Muito obrigado pela participação de cada um de vocês. Eu que agradeço, professor. Boa semana para você também. Obrigado.